Olá, alma querida. Esse programa tem por objetivo responder os e-mails que nos são enviados pedindo orientação ou pedindo comentários sobre algum tema. E nós temos o primeiro aqui, ela permite a divulgação do nome da Viviane, ela é de São Paulo. E ela diz: eu me sinto muito confusa entre seguir uma religião. Minha família tem gente de todas as religiões, mas sinto uma cobrança dentro de mim, pois agora minha mãe desencarnou. Veja, se ela fala minha mãe desencarnou, isso já é uma forma de falar da doutrina espírita, mas já está na mídia, né? Desencarnar. Pois a cobrança está sendo mais interna em mim. O que devo fazer? Depois que a mãe desencarnou, a cobrança está mais interna. É exatamente isso, Viviane, que acontece. Muitas vezes nós somos defrontados por determinados eventos na nossa vida exatamente para nos causar uma mudança. Este é o objetivo de estar aqui no planeta. Estar nesta arena que não é a nossa casa. Ainda hoje eu conversava com a esposa de manhã, dizendo da sabedoria de Kardec, quando num capítulo do Livro dos Espíritos ele fala sobre a emancipação da alma. Ou seja, quando dormimos, saímos do corpo e vamos para o plano espiritual. Porque eu me sentia como se eu estivesse chegando do plano espiritual de manhã. E eu dizia, nós voltamos para casa à noite. Isso aqui não é a nossa casa, nós não somos daqui. Nós somos do plano espiritual. Então, o que acontece? Perdemos a mãe, ou um ser querido que vai para o plano espiritual, nós aí começamos a pensar numa outra dimensão. Porque sentimos, não pode ter acabado a relação. Esse ser que saiu da vida agora, que nos deixou e que passa para uma outra dimensão, nós não podemos estar separados dele. Ainda ontem eu atendi uma senhora que aparece no consultório e ela já chega dizendo, eu estou aqui, eu pergunto em que eu posso ajudar. Eu estou aqui porque eu estou muito mal, porque eu perdi meu filho. Eu ainda brinquei, seu filho tinha quantos anos? Tinha 26. Você o perdeu aonde? Na feira? Na rua direita, na 25 de março, na missa? Onde foi que perdeu o filho? Não, ele morreu. Ah, então não perdeu, né? Não perdeu porque então dá para explicar. Você disse que tinha perdido. Eu queria saber se o filho é um rapaz assim, 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 que está do seu lado. Ah, ele era desse jeito mesmo. Pois é, então não há perda, nem há separação. Mas como é que você fica sabendo dessas coisas? Através de uma doutrina espiritualista reencarnacionista. Há o Espiritismo e há outras religiões que também falam disto. A Teosofia fala de reencarnação, a Antroposofia fala de reencarnação, a Igreja Messiânica fala de reencarnação, a Rap Science fala de reencarnação, a Seitinoe fala de reencarnação, o racionalismo cristão fala de reencarnação, o divinismo fala de reencarnação, há muitas doutrinas reencarnacionistas. Você precisa ficar sabendo, nós vamos e voltamos. Por quê? Porque no plano espiritual, dada a circunstância bem definida por Kardec de que a lei de Deus está na nossa consciência, quando na terceira parte do Livro dos Espíritos ele começa a falar sobre as leis morais, no diálogo com o plano espiritual, ele acaba perguntando, onde é que está escrita a lei de Deus? Porque a lei dos homens está escrita em códigos. Fala de uma lei, o advogado vai procurar o código, vai procurar onde é que ela está escrita, quando foi promulgada e em qual código, qual repertório ela está registrada. A lei de Deus está registrada na consciência do homem. Então, qualquer coisa que nos aconteça, nós não precisamos ir atrás de ninguém que nos aponte o dedo, porque nós temos a lei de Deus em nós, na nossa consciência. Ah, mas acontece que de ter a lei de Deus na consciência, e se a consciência estiver obnubilada pelo apego às coisas materiais, pelo materialismo, não tem importância. É para isso que existe a morte. E nós morremos, passamos para o plano espiritual, e no plano espiritual nós vamos nos defrontar com tudo aquilo que fizemos. Como disse Paulo de Tarso, ele diz assim, não vos equivoqueis, de Deus não se zomba. Aquilo que semeardes, tu mesmo havereis de colher. Se semeardes na carne, havereis de colher corrupção, que é morte. Se semeardes no Espírito, colhereis para a vida eterna. Semear na carne significa
fazer alguma coisa contrariamente à lei de Deus que está na nossa consciência. Semear no Espírito significa obedecer à lei de Deus que está na sua consciência. Está na sua consciência e fora, onde é que está? No Evangelho do Cristo. Em tudo aquilo que os mestres de espiritualidade nos ensinaram. Ama o próximo como a si mesmo, faça outro que você gostaria que fizesse a você, ande uma segunda milha, perdoa 70 vezes 7, reze pelos seus inimigos, reconcilia-te com teu adversário. Tudo isso por quê? Porque eu e você somos um. Tá? E aquilo que fizerdes a um dos teus semelhantes é a você mesmo que você está fazendo. E tudo aquilo que você quer que se faça a você aos outros. Esta é a lei. Tá? E Jesus disse, eu não vim abolir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, você pode procurar uma religião, de preferência uma religião que te dê os esclarecimentos. Agora, faça uma coisa, não fique parado. Você disse que está uma cobrança interna dentro de você. O que você deve fazer? Dê ouvidos a essa cobrança e vá atrás de alguma coisa. Ah, mas eu não quero saber de reencarnação, nada disso. Tudo bem, vá para a igreja católica, vá para uma igreja pentecostal, se for o caso. A pior coisa que pode existir é você se arrepender de uma coisa que você não fez. Se você tem que se arrepender, que se arrependa de alguma coisa que você fez. Então você vai para o Espiritismo, sempre pensando na igreja evangélica, e você não se preenche, vá lá na igreja evangélica. Quando você sentir que não preenche o seu apetite, que não te satisfaz, vá atrás de alguma coisa que satisfaça. Eu digo uma coisa para você, você vai correr atrás daquilo que o Kardec disse. Jesus diz antes, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então você precisa conhecer a verdade. Né? E você vai conhecer a verdade, você procura, né? Busca aqui, busca ali, através de religiões, tal, de cultos, até você encontrar o seu caminho. Faça isso, você vai ver que você vai se sentir melhor. Agora, a coisa mais importante é você cumprir o mandamento zero, aquele que nós falamos que é o mandamento zero de todas as religiões. Não importa qual seja a religião que você escolha, ou mesmo que você não escolha nenhuma, você vai praticar o mandamento zero. E o mandamento zero é o mandamento de todas as religiões e até da não religião, do agnosticismo, do ceticismo, do materialismo. E o mandamento zero é, tira a bunda da cadeira, você não pode ficar parado. Né? Quando o Espírito da Verdade diz, Espírito, vosso primeiro mandamento, instruí-vos. Ou seja, vá atrás do conhecimento. O vosso segundo mandamento, amai-vos. Né? Primeiro é amai-vos, depois instruí-vos. É o contrário do que eu falei. Então você tem que amar, depois você tem que se instruir. Então você tem que ir atrás do conhecimento. Não fique parado. A coisa importante é você mexer-se. Tem aqui o outro e-mail. Permite divulgação do nome? Sim. Marcília Andrade Silva. Ela pede assim. Gostaria de ver comentários sobre o autoconhecimento como forma de evolução. O autoconhecimento como forma de evolução, Marcília, é uma coisa importante. Só que ocorre o seguinte. Você não se conhece sem conhecer o semelhante. Não conhece o semelhante sem se conhecer. É por isso que existe uma espécie de impositivo de relacionamento. Para você se conhecer, você precisa estar em contato com o seu semelhante. Ah, mas isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. Às vezes acontece que é tão difícil que a pessoa acha que é muito melhor ir para o mundo das drogas. Numa droga, o que a pessoa faz? Ela se propicia um prazer momentâneo com a fantasia de que vai para o paraíso. E aí ela fecha os olhos e faz a viagem. Ou seja, não está em contato com ninguém. É solipsista. É ela consigo mesmo. Então, fica naquela viagem, que beleza, curte, na curtição. Depois passa o efeito do alucinógeno e ela volta e abre os olhos. Hã? Eu estou aqui e tenho que estar em contato com pessoas. Agora, isso está sendo problemático para essa pessoa. Aí o que ela faz? Volta a se drogar. Droga-se mais até que chega um momento que não tem mais condições de suportar. Ela é internada. Quando ela é internada, acontece o quê? Ela passa pela síndrome de abstinência, porque tem que passar pela desintoxicação. E isso se faz às custas de quê? Do contato com outras pessoas, que são os especialistas. Depois que faz a desintoxicação, para a continuidade do tratamento, é necessário o quê? Trabalho de grupo, trabalho com monitores. Então ela vai fazer exatamente aquilo que não conseguia fazer antes,
que é contato com gente. E se seguir, por exemplo, passos dos alcoólicos anônimos, neuróticos anônimos, emocionais anônimos, etc. e tal, vai verificar que o primeiro passo é: nós somos impotentes. Eu sou impotente perante esse meu vício. O segundo passo, eu vou recorrer a um poder superior. Depois, o último passo, agora que eu me libertei, eu vou ajudar os outros. Começa com Deus acima de todas as coisas e termina com: vá fazer pelo próximo aquilo que você queria que você fizesse a você. Então, algumas pessoas conseguem fazer isto de uma maneira adequada. E aí o que acontece com aquele que se drogou? Ele fez de uma maneira inadequada. Ele se afasta do convívio com as pessoas. E termina como na recuperação? No convívio com as pessoas. E via de regra, tomando consciência de que eu sou impotente, mas há um poder superior que pode me ajudar. Depois, Marcília, você pergunta sobre o amai-vos e instruí-vos. Exatamente, nós já falamos sobre isso. Né? O autoconhecimento como forma de evolução. O autoconhecimento como forma de evolução, o que é que nós estamos falando? Demos o exemplo do drogadito. Depois ele se conhece, então ele vai saber o seguinte: de toda essa jornada ele vai terminar conhecendo: eu tenho dificuldade de viver com pessoas, tenho dificuldade de conviver com pessoas. Me disseram que há um filme muito interessante em que uma pessoa passa por uma clínica e depois quando ela sai, alguém diz: será que um dos personagens diz: será que eu estou bom, que eu vou dar conta lá fora, que eu estou realmente sarado, sadio, saudável, são, recuperado? E que uma especialista diz assim: você faz o seguinte, quando você sair daqui, compra um animal de estimação e um vaso com uma flor. Se daqui a um ano a flor não tiver morrido, ou o seu animal de estimação também não tiver morrido, é sinal que você melhorou. Por que isto? Porque é como se essa pessoa que disse estivesse tendo reconhecimento. Lidar com gente é difícil. Então, tem um animal de estimação. O animal de estimação, você pega, principalmente se for um cachorro, você dá um pontapé nele, depois você está no dedo e ele vem correndo. E uma planta? Uma planta não te faz exigências como as pessoas, os animais também não. E aí, se você for capaz de manter o animal de estimação e a planta vivos por um certo tempo, é sinal de que você está são. Por quê? Porque para conviver com a planta e com o animal, você precisa sair de você. E para fazer isto, você precisa ter um certo desapego. Desapego é uma coisa importantíssima e é como se fosse o mote de muitas religiões. No cristianismo também nós temos o desapego, não poder servir a Deus e ao mundo. Então você tem que deixar, tem que ter desapego. A parábola do jovem rico, quando o camarada aparece e Jesus diz para ele o que ele tinha que fazer para salvar-se, ele havia perguntado, né? Cumprir os mandamentos. Que mandamentos? E Jesus elenca os mandamentos. Depois ele diz: tudo isso eu tenho feito até agora, o que mais me falta? E Jesus diz: vai, vende tudo o que tens, vem, entrega aos pobres, vem e segue-me. E o jovem rico, depois de algum tempo, ele se afasta macambuzo e nunca mais procura Jesus, a não ser em outras encarnações. Aí, o que acontece nessa história? Aí Jesus termina dizendo: em verdade vos digo, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Fundo de agulha era um portão que existia em Jerusalém, não é fundo de agulha literalmente. Então, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Por causa do apego. Então, no cristianismo também tem o desapego. A doutrina que prega o desapego como elemento principal é o budismo. O budismo é todo desapego, mas as outras também, todas. Tem uma outra passagem que fala do desapego, da importância de você desapegar-se para poder fazer a sua jornada. Nós vamos fazer um intervalo e dentro de instantes estaremos de volta.